Apurou que o influenciador, o Paulo Figueiredo, parceiro de Eduardo Bolsonaro na conspiração para sabotar o Brasil lá dos Estados Unidos, ele admitiu à Justiça dos Estados Unidos que trabalhou para a rede social Gettr entre agosto de 2021 e agosto de 2022, durante o lançamento e expansão da plataforma do Brasil. Controlada por Jason Miller, ex-conselheiro de Donald Trump, a Gettr promoveu em seu perfil oficial o então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, abrigou também perfis de bolsonaristas bloqueados pelo Supremo Tribunal Federal e espalhou desinformação sobre as urnas eletrônicas. Estratégia bem conhecida hoje, por todos nós. O ICL teve então acesso aos documentos com informações sobre os serviços de consultoria e assessoria prestados por Figueiredo à Gettr por meio de sua empresa, sediada na Flórida. Foi Miller que essa semana, gente, ofendeu o presidente Lula, com aquela frase super educada dizendo "fuck you, Lula". Mas vamos relembrar quem é o Jason Miller? Depois eu passo para a Alice. Jason Miller não ocupa um cargo oficial no governo dos Estados Unidos. Ele é descrito como um conselheiro muito próximo de Donald Trump, trabalhou na campanha presidencial do presidente Trump também, envolvido em escândalos pessoais e legais. Em 2021, esteve no Brasil para o evento da CPEC, só que foi detido por algumas horas depois no aeroporto de Brasília, a pedido de Alexandre de Moraes, no contexto do inquérito das fake news no STF, e depois foi liberado. Vou perguntar, então, para a nossa Alice mais informações sobre essa história, Alice? Porque, enfim, a apuração é sua e você é a melhor pessoa para contar para a gente aqui no N1. Sim, eu acho importante a gente contextualizar, primeiro, para a nossa comunidade, lembrar como que atuava a Gettr no período pré-eleitoral e eleitoral 2021-2022. A Gettr, ela foi lançada em 2021 aqui no Brasil, atraindo aí os perfis da extrema-direita, os perfis dos bolsonaristas, inclusive perfis de bolsonaristas que tinham sido suspensos por disseminar fake news no YouTube, no Instagram e no Twitter. E a Gettr também começou a patrocinar eventos bolsonaristas e a promover o Jair Bolsonaro. O perfil oficial da Gettr, à época, divulgava vídeos da Secretaria de Comunicação. É como se a gente abrisse o Twitter hoje e tivesse lá vídeos da agenda do presidente Lula. Além de patrocinar esses eventos, os CPECs, eventos aqui no Brasil do Instituto Conservador do Eduardo Bolsonaro. E aí a gente descobre agora, gente, que quem estava por trás dessa rede social, dessa estratégia, junto ao Jason Miller, era o Paulo Figueiredo. E vamos lembrar que em 2021, quando a Gettr foi lançada, é o ano que, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro e seu grupo começaram a tentar articular a tentativa de golpe. E Paulo Figueiredo é um dos denunciados, inclusive por participar do núcleo de disseminação de notícias falsas. Então a gente descobre agora que ele estava por trás de uma rede social que na época atuou muito aí para disseminar essas informações. E o Paulo Figueiredo é hoje o único do grupo denunciado pela PGR que não foi ainda, nem a denúncia dele foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele não foi notificado, a STF não consegue notificá-lo, ele mora nos Estados Unidos. Vai lá, César. Alice, a gente viu no ano passado muito disso, muito jornalista, ao longo dos últimos anos, Demori? Muito jornalista dizendo que estava defendendo a liberdade de expressão, que inclusive eu acho maravilhoso nazis poderem se manifestarem, lembra dessa história? Em bairro judeu e tal. Sem citar ninguém diretamente. E aí a gente vai percebendo que existe uma estrutura por trás disso, que lida com figuras como Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, e que de fato tem negócio por trás disso. Que de fato quer botar as asinhas de fora para fazer negócio. Contrata as pessoas, por exemplo, exemplo do que a gente está vendo aqui, é outra pauta, mas a exemplo do que a gente está vendo o Banco Master contratando influenciador para disseminar um determinado tipo de conteúdo junto à própria sociedade. Me parece que é um pouco por aí o que estava acontecendo nessa ocasião do Paulo Figueiredo, que o Demori o entrevistou, inclusive, num podcast faz, acho que uns 6 meses agora, Demori? Não sei quanto tempo você teve aquela conversa com eles, mas eles dizem o tempo todo, Demori, que falam em Deus, os valores da família tradicional, liberdade de expressão. Eles procuram sempre dar um viés ideológico nobre para a causa, porque uma figura como Paulo Figueiredo não pode dizer abertamente que ele está atuando, que ele está recebendo dinheiro para defender o que seria a liberdade de expressão nesse contexto, alinhado com plataformas de social media como essa. Queria te ouvir, Demori, você acompanha isso de muito... Me parece que isso derruba, de uma maneira... Não que a gente já não soubesse, mas essa é a prova cabal, derradeira, de que essa gente não age por nenhum motivo nobre ou ideológico mais profundo, que não seja o próprio dinheiro e a manutenção de poder que eles almejam.
César, eu só vou levemente discordar de uma coisa, porque eu acho importante a revelação que a Alice faz hoje no site do iclnoticias.com.br, porque a característica principal da cooptação dessas pessoas pela grana, seja lá de onde ela vier, a gente vai ver no caso Master, acontece isso também. Aliás, a gente tinha falado que estava rolando no caso Master, é óbvio que está rolando, porque hoje em dia isso faz parte do jogo. Todo grande assunto que tem muito dinheiro envolvido tem influenciador, jornalista, gente comprada, todos. Já entra no valor da defesa, tá, gente? Pra vocês terem uma ideia, o cara vai lá, contrata a defesa, no valor da defesa já tem a tal da gestão de imagem pública. Nisso aí entra toda essa história. Eu vou discordar só, César, de uma coisa. Você falou, não é por motivo ideológico. É sim, também. Porque o que acontece? Os influenciadores, nesse caso o Paulo Figueiredo, que a Alice comprovadamente agora mostra que foi financiado por essa rede social, ele não era um cara que até ontem estava acampado num acampamento do MST e daí chegou a Gather e botou um dinheiro na mão dele e ele mudou de lado. Não, ele já está ideologicamente inclinado, né? Quem tem a grana identifica isso, nós todos aqui somos em alguma medida classificados, né? Quanto que vale o César Callejon? Vamos imaginar que o César valha tanto. Se ele tiver que apoiar tais causas, ele é mais barato. Porque ele já está ideologicamente inclinado a elas. Se você tiver que pagar o Paulo Figueiredo para ir fazer amanhã um vídeo acampado no acampamento do MST defendendo a reforma agrária, vai custar 3 vezes mais. 4, 5, entendeu? Sim, né? sim. Então, assim, já estão... Tem uma passagem brilhante naquele seriado, como é que é? Acho que é o Billions, né? Não sei se alguém assistiu, que tem um cara que é um cara muito rico ali, ele é um bilionário e ele quer comprar um terreno de um cidadão que tem um desses depósitos de carro usado, né? Esses ferro velho. Daí ele chega lá e fala assim, eu preciso comprar esse terreno aqui porque eu quero construir um empreendimento imobiliário e tal. Daí o cara fala, não, me desculpa senhor, esse terreno não tá à venda, isso aqui é empresa da minha família, daqui eu não saio, e além do mais eu não gosto do senhor, não gosto do seu jeito de lidar com o negócio, isso aqui eu não vendo por dinheiro nenhum. Aí o cara sai do escritório e rapidamente volta, Alice, coloca só a cabeça pra dentro e fala assim, $1 bilhão de... Daí o cara fala assim, não, isso aqui não tem preço. Daí o cara volta e fala assim, $1 bilhão. Daí o cara do ferro velho fala, sério? E o bilionário esse fala, não, mas tá vendo como tem preço? É óbvio. Então, não. assim, não, mas tá vendo como quando eu falei $1 bilhão você deu uma piscada? Sim. Então, esses caras já estão inclinados ideologicamente. Vou fazer uma revelação aqui, convidar as pessoas para lerem a matéria da Alice, que tá no iclnoticias.com.br. A Gather e a Rumble, quando eu saí do Intercept, Alice, em 2022, me contataram através de digamos assim, um emissário no Brasil, para trabalhar o meu conteúdo nessas redes. E seria pago também, viu, César? Eles estavam contratando várias pessoas no Brasil. Contrataram o Monark, a Rumble, né? O contrato do Monark, na época, eu soube do contrato do Monark, quando ele foi expulso lá do Flow, contrato que passou de $1 milhão na época pro Monark e pra Rumble. Então, a Gather e a Rumble estavam trabalhando numa espécie de parceria para cooptar. E olha, a grana que me ofereceram, César, infelizmente não era próxima da do Monark. Mas não era Quanto era, Demora? Tá? Conta pra gente. Agora vai contar, cara. Cifras. Não posso falar. Figures. Não posso falar. Mas olha, não era, viu, César? Não era desprezível, tá? E eram 2 redes que eu não conhecia. E aí fui estudar melhor e pensei, cara, não vou me meter nesse lixo aqui, porque só tem porcaria, né? Então, assim, veja como a questão ideológica me afastou. Porque se fosse uma rede social que defendesse os direitos humanos, livre acesso à informação, as coisas mais que eu acredito... a aceitar, lógico. Eu estaria... Porque trabalho é trabalho, né, César? É um trabalho. Vou fazer meu trabalho, entendeu? Se alguém... Os youtubers hoje ganham dinheiro do YouTube. Claro. Não ganham dinheiro do YouTube? Ganham dinheiro. Então, é trabalho. Agora, o que a Alice revela é que esses caras nunca admitiram isso. Eles sempre colocaram a bandeira que é pelo acesso à informação, pela liberdade, pelo não sei o quê. A grande revelação, meus camaradas, é que o Pix pingou, né, Alice? Esse é o grande ponto dessa história. Exato. Foi pago, né? Exatamente. Foi pago $140 mil, dá mais ou menos 760 mil reais. E lembrando, gente, também, né, só reforçar aí que a Gather também foi usada como uma ferramenta. A gente estava em período ali já de campanha, hoje a gente sabe que já estava em curso uma tentativa de golpe, com, segundo denúncia da PGR, uma participação do Paulo Figueiredo, então ele recebeu pela Gather e também ele usou esse grupo bolsonarista, usou a Gather como uma ferramenta de desinformação. E só para contar também como que esses documentos apareceram, eles foram apresentados pelo Paulo Figueiredo numa ação que a empresa dele lá nos Estados Unidos responde, ela é ré, na verdade, por participar de ter recebido uma transferência fraudulenta de um esquema de um bilionário chinês que é trumpista, ligado ao Stephen Bannon, que é acusado de desviar dinheiro, fazer um golpe nas redes sociais de mais de $1 bilhão. Então, essa empresa do Paulo, esses $140 mil vieram de uma empresa desse chinês, que é apontado como um controlador, era o cara do dinheiro da Gather, de uma empresa acusada de ser supostamente de fachada. Então, é por isso que o Paulo Figueiredo teve que provar que ele, de fato, trabalhou
para a Getter. Então ele apresentou diversos documentos, contrato e também várias sugestões do que ele conta que ele tinha ele semanalmente apresentava sugestões, análises, estratégias para a Getter, que estava em lançamento ainda aqui no Brasil. Então, ele que escolhia, apontava os influenciadores, como que ia funcionar, esses eventos patrocinados, que à época eu acompanhei, já estavam fazendo em 2021 pré-campanha aberta para Jair Bolsonaro. Então, isso tudo tem, inclusive, que mostra também como que era essa atuação aí já política da Getter. Tem uma informação que me chamou a atenção num dos relatórios, porque o Paulo, em dezembro de 2021, ele aconselha o Jason Miller a contratar um instituto de pesquisa para fazer uma pesquisa eleitoral. E o Miller fala, eu não sei, eu não quero ter que publicar uma pesquisa desfavorável para o Jair Bolsonaro. Então, assim, isso mostra o direcionamento da Getter, era muito aberto. A gente tinha, no próprio perfil da Getter, o perfil oficial, tinha vídeo da Secretaria de Comunicação. Então, era realmente muito aberto. Eu faço convite